Oi gente, meu nome é Victor Vieira, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E o tema de hoje é arquitetura neogótica. Gótico, mas gótico não é um estilo de pessoa que se veste de preto e etc. Sim, isso também é gótico. Mas o que nós vamos falar hoje é sobre arquitetura gótica, e mais precisamente sobre arquitetura neogótica. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de comentar o canal do Bruno Perenha. O Bruno, para quem não sabe, ele dá aulas, ele é professor, ele dá aulas no YouTube, ele tem vídeos na comunidade vitruviana, e ele explica muito sobre arquitetura gótica. E, tipo, para mim, o Bruno é uma das maiores referências em arquitetura que eu conheço. Então, eu super recomendo o canal dele. Grande parte das informações que eu sei sobre arquitetura gótica eu aprendi com o Bruno. E eu pretendo aqui falar brevemente da arquitetura gótica. Caso vocês queiram aprofundar mais, vocês vão nos vídeos do Bruno que vocês vão aprender muito sobre o gótico, tenho certeza disso. E eu gostaria de deixar bem claro para vocês que isso aqui não é um ranking que eu estou fazendo, são apenas 10 igrejas que têm arquitetura neogótica que eu vou mostrar. Assim, eu já fui, para quem não sabe, 9 igrejas no Brasil, que tem muito mais igrejas neogóticas que eu não conheço. Essas são apenas 10 igrejas neogóticas desconhecidas, que não são tão conhecidas assim. Acho que o maior marco da arquitetura neogótica no Brasil é a Catedral da Sé em São Paulo, que todo mundo conhece e associa ao neogótico. Mas tem a Catedral da Boa Viagem, em BH, que é bem conhecida, a Catedral de Nossa Senhora da Luz, em Curitiba, a Catedral de Vitória, no Espírito Santo, também é bem conhecida, a Catedral de Fortaleza, no Ceará, a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, também é bem conhecida, e a Congregação Cristã no Brasil, central em São Paulo também, que tem até os arcobotantes. Mas essas são algumas igrejas que eu vou mostrar que não são tão conhecidas assim. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de pelo menos deixar primeiramente uma coisa bem clara para vocês. Não existe arquitetura gótica no Brasil. E por que não existe arquitetura gótica no Brasil? Porque o gótico começou com a construção da igreja de Saint-Denis, em Paris, em 1144, e foi até o fim da Idade Média, por volta de 1560 por aí. Nesse período, os portugueses ainda estavam chegando ao Brasil, começando a construir. Então não tem arquitetura gótica no Brasil, só temos arquitetura neogótica. O neogótico é um período que foi por volta do século XIX, por aí. Um nome muito importante do neogótico foi Augusto Pilding. O neogótico veio de uma corrente do romantismo, né, foi na época da Revolução Industrial, então as pessoas estavam muito apegadas ao passado, como que era a vida antes da Revolução Industrial. Então o neogótico é basicamente o gótico, uma releitura do gótico com novas técnicas, novos materiais construtivos, como o ferro, o aço, entre outras coisas. E para quem não tem noção nenhuma do gótico, eu vou falar basicamente o que é o estilo gótico, né? Que influenciou o neogótico, obviamente, como eu já falei. O estilo gótico ele é caracterizado primeiramente pela verticalidade, né? As construções são muito altas, eles buscavam na Idade Média alcançar os céus, né? Eles tinham até uma disputa para construir a igreja mais alta de todas. Temos também a presença das sosáceas, muitas vezes com rendilhados nas sosáceas. Temos os vitrais catequizavam as pessoas, porque naquele período as pessoas, então muitas vezes as pessoas eram analfabetas, então os vitrais auxiliavam na evangelização dessas pessoas. Temos também a presença das gárgulas, dos contrafortes arcobotantes, dos cogulhos e do arco ogival. O arco ogival, muitas pessoas acham que foi uma invenção da arquitetura gótica, não. O arco ogival, como o Bruno deixa bem claro sempre, foi uma invenção dos árabes, dos muçulmanos. Já existia o arco ogival bem antes da construção da igreja de Saint-Denis, que é a primeira igreja gótica no Brasil. Então agora que você já tem uma breve noção do que é o período gótico e o neogótico, vamos ao ranking das igrejas. Então a gente agora mostrando as igrejas, né? Essa primeira igreja é a matriz de Santana em Barroso, Minas Gerais. Eu acredito que muitos de vocês devem ter ficado tipo, nossa, o que é um cogulho? O que é um arco ogival? O que é uma rosácea? Até quem é arquiteto às vezes não sabe essas coisas, e é normal mesmo. São termos técnicos assim mais específicos e eu vou estar mostrando aqui para vocês as igrejas, né? Essa aqui é a igreja de Santana em Barroso, como eu falei. A gente tem aqui a presença do arco ogival, olha, ele faz o formato de ogiva. Eu expliquei que o arco ogival não é uma invenção dos góticos, né? Mas é uma característica muito marcante do gótico. A gente tem vários pináculos aqui, nela toda, né? E assim, eu particularmente acho o gótico muito bonito, mas tem gente que não acha. Tanto é que na Renascença, o gótico ganhou esse nome porque eles associaram góticos aos godos, que era uma tribo bárbara. Então era um povo, sim, entre aspas, sem cultura. Por isso que é chamado de gótico. A gente tem aqui a Catedral de Franca, que é uma igreja maravilhosa também.
Aqui a gente tem muitos cogulhos na igreja toda, olha. Cogulhos são esses ornatos em formato de com motivos vegetais, assim. A gente tem muitos cogulhos na igreja toda, olha, nos pináculos dela. Muitos cogulhos, muitos pináculos também, como a gente pode ver. Uma horizontalidade bem marcante. É uma igreja também muito bonita. Aqui também temos cogulhos, como falei, o arco ogival também faz presente aqui. Aqui a Catedral de Jundiaí também tem muitos cogulhos nela, olha. Cogulho aqui. Tem os pináculos também, olha. Sóis em formatos pontiagudos, pináculos aqui com cogulhos, arco ogival. Aqui a gente tem como se fosse uma falsa rosácea, né? Um ornato imitando uma rosácea. Rosácea é um vitral com rendilhados, né? Um vidraçado com rendilhados. Aqui a gente tem os vitrais também, como eu falei, os vitrais são muito importantes na arquitetura neogótica, né? E assim, gente, eu não vou falar a história das igrejas, porque senão o vídeo vai ficar, tipo, demorar 1 hora, né? E eu acredito, assim, que quero fazer uma coisa mais curta. Vai ficar um vídeo bem demorado. Aqui é a Basílica de São Benedito em Lorena. A gente tem aqui vários os pináculos também, olha, em formato de pináculos. A gente tem aqui um óculo que é quase uma rosácea, mas é um óculo, né? Assim, a gente vê o arco dela é um arco pleno, mas as molduras dele são mais estilo. O nome desse arco é arco conopial. Essa forma assim faz uma forma de arco conopial, que é um pouco parecido com o arco ogival. Aqui a gente tem os arcos ogivais, né, as molduras com arcos ogivais, como eu mostrei os pináculos. E assim, as pessoas associam igrejas góticas com coisas, como eu falei, com os góticos mesmo, então coisas tipo sombrias, mas as igrejas góticas não tem nada de sombrio, pois, como o Bruno deixa bem claro também nos vídeos dele, com as igrejas góticas, com os arcobotantes, com os contrafortes, as igrejas tiveram as paredes muito mais finas, então eles puderam iluminar muito mais, os vitrais iluminam muito mais. Então é um mito essa história de que as igrejas góticas são sombrias. A gente vê essas igrejas góticas, a maioria delas não são sombrias, necessariamente. Tem muito mais luz do que as igrejas do período romano, que era anterior. Aqui o Santuário de Santa Teresinha em Taubaté, também muitos pináculos com alguns cogulhos neles. A presença do arco ogival também sempre, né? Uma igreja assim também bem bonita, na minha opinião. Todas são, mas enfim. Aqui a Catedral de Mococa, em São Paulo, também. Aqui a gente tem uma rosácea, né? Os arcos ogivais, os pináculos também, olha. Aqui guarnecendo ela toda, né? Cogulhos aqui na portada dela. Pináculos aqui também. Arco ogival aqui. É uma igreja bem bonita também, na minha opinião. Aqui a matriz de Nossa Senhora do Bom Despacho, em Bom Despacho, Minas Gerais. Ela tem motivos florais aqui adornando as portas, entre aspas, rosáceas também. O relógio também tem uns motivos florais aqui, umas folhas. A igreja tem muitos pináculos também, como pode ver. Uma igreja também bem alta, né? Então a horizontalidade dela é bem elevada, bem grande, né? A presença do arco ogival aqui também, olha, vocês podem ver. Aqui a matriz de Martim Campos, Minas Gerais. Também os pináculos com os cogulhos. Os arcos ogivais também estão com motivos florais, que não necessariamente tem a ver com a arquitetura gótica, mas é interessante de mostrar também. Aqui os também motivos florais, o arco ogival, também a horizontalidade bem marcante. Aqui a gente tem a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes em BH, que essa eu acredito seja um pouco mais conhecida, mas eu resolvi trazer ela do mesmo jeito. A gente tem cogulhos, né, pináculos, temos um zimbório com um tambor aqui na parte da cúpula. Então, assim, muitos pináculos mesmo, também uma igreja bem alta, cogulhos para tudo quanto é lado, olha. Tem arcos também, olha, arcos ogivais aqui, fazendo forma de arco ogival, essas molduras aqui da igreja. Aqui é a matriz de Nossa Senhora da Conceição em Cambuci, no Rio de Janeiro. Essa igreja, ela se aproxima um pouco mais do estilo manuelino gótico, que é o gótico tardio, gótico flamejante tardio português. Né, que o estilo gótico flamejante é um gótico mais rebuscado, que o gótico tem vários estilos. Eu não vou aprofundar isso aqui, né? Até porque isso aqui é neogótico, não é nem gótico, na verdade. Mas ela tem o mesmo arco que eu falei, conopial, aqui, olha.
que é bem característico da arquitetura árabe. O que acontece? A gente tem que lembrar que Portugal e Espanha, por um bom tempo, eles foram invadidos pelos muçulmanos, né? Então, até hoje, tem cidades lá que tem mesquitas. Eles falam, muitas palavras nossas são de origem árabe também, porque como Portugal foi dominado pelos muçulmanos por muito tempo, a gente acaba que herdou um pouco dessa cultura, com os muxarabis, e esse é um exemplo do esse arco conopial. Aqui a gente vê também os pináculos com os cogulhos, mais arco conopial, pináculo, cogulho, horizontalidade também bem marcante. É uma igreja bem interessante. E como o canal não é só sobre igrejas, é sobre o mundo da arquitetura, eu resolvi trazer um bônus, né, um extra, que é o Solar dos Canedos, que fica na minha cidade, Barbacena, Minas Gerais. Ele foi reformado até pelo meu professor uns anos atrás. Ele é em estilo manuelino gótico, o mesmo, assim, estilo bem parecido com daquela igreja que eu acabei de mostrar. A gente vê aqui a presença dos arcos conopiais, como eu falei, bem, assim, a presença árabe aqui, a influência árabe foi bem marcante, né, em Portugal e, consequentemente, no Brasil, pois fomos colonizados pelos portugueses. A gente tem aqui vários pináculos, aqui dá para ver muito bem os cogulhos também, olha. Vou aproximar aqui depois uma outra foto para vocês verem. E sim, muitos elementos mesmo. Ela tem essas colunas tortas, os salomônicos, olha, elas são meio retorcidas assim. Dá para ver elas direitinho aqui. Aqui a gente tem colunas com capitéis também, na ordem coríntia, se não me engano, que não dá para ver muito bem. Uma foto lateral dele, a gente tem gateiros aqui que não é característica da arquitetura gótica, mas é interessante, né, para ventilar o porão. Aqui dá para ver muito bem, olha, as molduras das janelas e os cogulhos com os pináculos. A gente vê aqui, quando eu dou zoom, a gente tem várias imagens de pessoas, né, ou anjos, né, não sei se são pessoas ou se são anjos. Tem conchas aqui também, tem vários elementos aqui. Parece que até uma mini gárgula, tipo, não é uma gárgula, mas é como se fosse um bicho místico, né, um bicho assim, mitológico. Aí aqui dá para ver muito bem o que são os tais cogulhos que eu tanto falei, que é tão característico dessa arquitetura gótica, e os pináculos. Então, assim, o vídeo ficou bem grande, né? Eu acho que eu falei muita coisa. Se vocês quiserem depois ver 10 igrejas com arquitetura neocolonial, 10 igrejas com arquitetura neogótica, neogótica não, arquitetura art déco, com arquitetura barroca. E aí, gente, agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessas 10 igrejas neogóticas que eu apresentei aqui? Vocês já conheciam elas? Acharam bonitas? Gostaram? Se vocês gostaram do vídeo e querem conhecer mais uma igreja neogótica que não é tão conhecida assim no Brasil, é a igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho em Cuiabá. Ela é a réplica da Catedral de Notre Dame em Paris. Para quem não sabe, Notre Dame significa Nossa Senhora, né? E a igreja lá de Cuiabá é Nossa Senhora do Bom Despacho. Eles fizeram uma réplica da Catedral de Notre Dame, lá em Cuiabá. Não é tão conhecida assim no Brasil. Pelo menos eu não conhecia ela até lá em Cuiabá em 2019. E se você quer ver quais são essas diferenças que eu vou mostrar para você entre a Catedral de Notre Dame e a igreja de Bom Despacho em Cuiabá, peço que você curta, compartilhe o vídeo, se inscreva e até o próximo vídeo.